Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda nesse momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, cujo pastor local da congregação onde eu congrego é o nosso querido irmão Jefferson, que é o nosso pastor aqui no Jardim Iara, amém? E nós estamos estudando o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical 2026. Usamos a Betel Dominical e aqui traz o tema Os Discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos aqui com a lição número 7, cuja essa lição será lecionada no próximo dia 15 de fevereiro, em todas as Assembleias de Deus de Madureira, a qual nos traz o título Vencendo as Estratégias e Proposta do Inimigo. Aqui nós temos o texto áureo, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade aplicada da nossa lição diz: é preciso vigilância e estar revestido de toda a armadura de Deus para resistir e permanecer firme contra as investidas do maligno. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos importantes da nossa lição. O primeiro objetivo é saber que Satanás se esforça para nos afastar de Cristo. O segundo objetivo é identificar as artimanhas do inimigo contra o povo de Deus. E o terceiro objetivo é ressaltar que Satanás usa estratégia para nos parar. Muito bem. O nosso texto de referência se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 27 e Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Eu não vou ler esses versículos porque eu costumo deixar para os nossos irmãos ler aí nos seus momentos de leituras devocionais na sua casa. Amém? Muito bem. O esboço da nossa lição é, primeiro, introdução, depois vem o primeiro tópico, que é as propostas ardilosas de Satanás. Aí vem o segundo tópico, que se fala sobre as estratégias sutis de Satanás. E vem o terceiro tópico, que é as táticas de Satanás contra a igreja. E, para finalizar, vem a conclusão. Muito bem. O nosso ponto de partida é: Satanás é um inimigo que não para de atacar, né? Observamos aí que já o ponto de partida fala que ele não tem folga, ele não tira férias, né? E eu costumo sempre deixar uma pré-aula só do tópico 1 e da introdução, amém? Para o vídeo não ficar tão longo e os nossos telespectadores possam assistir o vídeo completo. Bom, a introdução diz assim: nesta lição refletiremos sobre a realidade da ação de Satanás contra o povo de Deus, algumas investidas do maligno e a importância do discípulo de Cristo saber que é possível resistir e ficar firme, cultivando um viver conforme os princípios bíblicos no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa introdução e eu não costumo fazer grandes comentários na introdução, porque a introdução ela é um ato de introduzir. O que significa uma introdução? Uma introdução
ela significa uma preparação. Ao lermos esse texto da introdução, nós nos preparamos para entrar nos 3 tópicos da nossa lição. É como se fosse um cantor que fosse cantar uma música, seja ela uma música gospel, ou uma música sertaneja, ou um samba-canção, ou um samba cadenciado, ou qualquer outro tipo de música. Nós observamos que no playback, ou o instrumentista, ele costuma fazer uma introdução. E nessa introdução, o cantor prepara suas cordas vocais para entrar com a sua voz cantando a música. Assim é aqui na nossa lição. Ao lermos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos da nossa lição. Muito bem. Bom, nós estamos aqui no tópico 1, um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1. E aqui diz, no tópico 1, as propostas ardilosas do inimigo. Mas o que é uma proposta ardilosa do inimigo? Esta proposta fala de uma astúcia do inimigo, né? O inimigo, ele é astucioso, o inimigo, ele é manhoso, fala da manha do inimigo, fala das artimanhas do inimigo, quando se fala em proposta ardilosa, que diz que a Bíblia deixa bem claro que Satanás é o inimigo ardiloso, é o inimigo astucioso, o inimigo que trabalha só com astúcia, né? Que anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa devorar. Nós observamos que a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele anda bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Ele não é leão, mas ele anda bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Por quê? Porque o leão, quando ele está perseguindo uma presa, né, ele está perseguindo um outro animal que ele quer pegar, ele é astucioso, ele brama pisando vagarosamente nas folhas secas, para que as folhas secas não venham fazer barulho, para não espantar a sua presa. Olha só que astúcia que o leão tem, né? Ele não vem com uivado, ele não vem fazendo barulho, fazendo grandes movimentos, ele vem pisando mansinho. É por isso que tem um ditado muito antigo em meio ao povo cristão, que o diabo ele vem pisando com sapatinho de algodão, é para não fazer escândalo, não fazer barulho, para que a sua presa não venha espantar e venha fugir dele. É assim que o inimigo usa suas artimanhas, suas astúcias, né? Ele age sagazmente com proposta que parecem umas propostas legítimas, mas o seu intuito é tirar o foco dos cristãos, que é Jesus, conforme diz ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nos recomenda olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então o inimigo ele quer tirar esse foco, trazendo a sua astúcia, as suas artimanhas. Muito bem. Vamos aqui para o ponto 1 do tópico 1, fala sobre o tópico 1, o ponto 1 do tópico 1 fala um inimigo em comum. Esse inimigo, ele não é um inimigo comum, mas ele é em comum, né? Quer dizer, o que é um inimigo em comum? O inimigo em comum fala-se de qualquer força maligna ou qualquer força ou entidade que opõe-se contra os propósitos de Deus. Quer dizer, o inimigo comum é uma força maligna, uma entidade que se opõe contra todos os propósitos que Deus tem para os cristãos, né? Então aqui diz assim, os seres humanos possuem um inimigo em comum.
um inimigo que busca, como se diz, ele busca manter a mente das pessoas na escuridão para que não percebam a luz do Evangelho de Cristo, conforme diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus desse século cegou a mente do homem, né, para que o homem não venha entender o Evangelho de Cristo. Assim, como tentou Jesus lá no deserto, Satanás continua a nos tentar para nos conduzir para fora da vontade de Deus. Ele continua a nos tentar para fazer com que nós saímos fora da vontade de Deus, deixamos de praticar a vontade de Deus e passamos a praticar a nossa própria vontade. Na tentação lá no deserto, se Jesus fosse fazer a sua vontade, o seu desejo, naquele momento o desejo de Jesus era se alimentar, porque após 40 dias de jejum, ele teve fome. Então ali o inimigo já lançou uma dúvida sobre a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus, né, mande que essas pedras transformem em pães. Quer dizer, ele está com fome, ele vai transformar essa pedra. E lá no deserto onde Jesus estava, tinha uma pedra que chamava calcareia. Era uma pedra que já parecia com um pão caseiro. Ela era amarelinha, mas se cortasse ela por dentro, ela era branquinha como uma farinha de trigo. É a mesma pedra que é usada para fazer um fertilizante para jogar na terra, chamado calcário, né? Então, ela já parecia um pão, não custava nada para Jesus transformar aquela pedra em pão. Então, ele queria fazer o quê? Que Jesus saísse da vontade de Deus e fizesse a sua própria vontade ali. Infelizmente, muitos são iludidos pelas ofertas do inimigo e se tornam escravos dos prazeres que ele oferece. Com Jesus foi diferente. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Então observamos aí que Jesus, ele venceu o inimigo na primeira tentação. O segundo ponto aqui é as tentativas de nos afastar de Cristo. Essas tentativas de nos afastar de Cristo, o que ele faz? Ele nos joga obstáculo, né? Nos traz distração, faz com que nós ficamos distraídos espiritualmente falando, traz influência que também nos faz afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas acham que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador é sinônimo de uma vida tranquila, né? Então, observamos que não é, porque o próprio Cristo, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Então observamos que quando a pessoa aceita Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma, não significa que ele vai ter uma vida sem perturbação, uma vida tranquila, sem luta, sem enfermidade, sem desemprego, né? Não, ele vai ter uma vida conturbada, porque o inimigo vai continuar tentando para nos afastar de Cristo, né? Os primeiros cristãos sofriam muitas aflições, como por exemplo o rei Herodes, resolveu perseguir os membros da igreja e mandou matar Tiago, irmão de João, mandou matar a espada. Mas por que ele mandou matar Tiago? Porque Tiago, ele era um líder, né? E matando Tiago, os demais irmãos iam ficar com medo, né, de seguir a Cristo. Olha, você viu lá, matou o Tiago.
se nós continuar servindo a Cristo, ele vai mandar nos matar também. Então, ele quis colocar medo no povo para que o povo não continuasse servindo a Deus. Desde o início da igreja, o inimigo usa suas estratégias diabólicas como o obstáculo na vida daqueles que decidem seguir o Senhor. Muitas vezes observamos que quando a pessoa decide servir ou seguir ao Senhor, nós encontramos muitos obstáculos na nossa vida, porque isso aí são coisa do inimigo, muitas vezes tentando nos afastar de servir a Cristo. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque a bateria do celular está acabando, então eu vou ter que parar de gravar esse vídeo. Muito bem. Mas mesmo assim eu quero agradecer a atenção de todos que assistiram esse vídeo, esse pequeno vídeo. Muito bem. O terceiro ponto do tópico 1 fala as tentativas de nos parar por medo, fazer nós parar de servir a Jesus. Ele quer fazer nós parar de ser um servo de Deus, né? Olha, o que é tentativa de nos fazer parar? É uma maneira, né, através dos obstáculos e através dos obstáculos que ele quer nos fazer parar de servir a Cristo. Ele traz as suas tentativas, né? Agora é nós que temos que viver em vigilância, porque ele costuma colocar assunto em nosso psicológico, né? Para que nós venha parar de servir a Deus. Hoje nós estamos vivendo um momento que a Igreja de Cristo no Brasil não está sofrendo uma perseguição física, não está sofrendo um ataque físico, como, por exemplo, prender o pastor, prender o bispo, prender o missionário ou a missionária, ou fazer com que crentes perca sua cabeça a fio de espada ou vai para uma cadeira elétrica. Não, a perseguição no Brasil está sendo psicológica, que se nós não prestar bem atenção, nós acaba parando de servir a Deus por causa das perseguições psicológicas que estamos sofrendo no Brasil. Muito bem. A guerra contra o inferno faz parte da jornada do discípulo de Cristo nesta terra. Nós estamos vivendo uma guerra contra o inferno, mas o que nos traz assim uma consolação é que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito bem. E o que Paulo chamou de um bom combate ali em 1 Timóteo 1,18. Após Elias derrotar os profetas de Baal, o inimigo usou Jezabel para tentar parar o profeta, que ele chegou a ponto de pedir a morte. Ele já tinha derrotado ali os profetas de Baal, o inimigo usa Jezabel. Olha, se nós não tirar a vida desse homem, ele não vai parar de nos atormentar. Então ela começou a perseguir o profeta Elias, a ponto que ele sentiu tanto medo que ele pediu a morte para o Senhor, para Deus, né? Ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais, né? Mataram todos os seus profetas, só eu fiquei, agora buscam a minha vida para tirar a minha vida. Então o inimigo usou. Elias achou que estava sozinho no combate contra a idolatria, né? Mas Deus, porém, mostrou a Elias que ele não está sozinho. Havia outros 7.000 que não se dobraram diante do Baal e não beijaram a sua imagem. Isso mostra que Deus zela por sua palavra e não nos deixa desamparado nesta
luta. Amém? Eu vou aqui encerrar este vídeo, irmãos, porque a bateria está terminando e eu não vou poder continuar prolongando aqui esta pré-aula. Mas eu ensinei aqui que muitas pessoas acham que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador é sinônimo de uma vida tranquila. Então, que você aprenda isso, que após nós aceitarmos a Cristo como Salvador, nós passamos a sofrer grandes perseguições, grandes tentativas, grandes astutas do inimigo para fazer-nos parar de servir a Deus, para nos afastar, né, da presença, para nos afastar da presença de Deus, porque nós temos um inimigo em comum. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.